O que nós podemos aprender com as propostas indecentes, que as propostas indecentes ela acontece desde que o mundo é mundo. Nós temos que aprender a conviver com isso, aprender a lidar com isso. E o nosso compromisso com o Senhor, a nossa maturidade, ele vai nos ajudar em relação a isso. Então, desde que o mundo é mundo, as coisas ruins acontecem. Então, a proposta indecente, ela tem o seu lado positivo. Sabe o que eu aprendo com as propostas indecentes? Que ela revela quem eu sou. Eu só sei quem eu sou quando eu tenho essa oportunidade de mostrar quem eu sou, na verdade. Porque muitas vezes eu não sou o que digo ser. Muitas vezes o que nós falamos de boca para fora, no momento de confronto, nós demonstramos que aquilo não é verdadeiro. Então a melhor maneira de nós mostrarmos quem nós somos é quando nós temos essa oportunidade. E essas propostas indecentes, daquilo que vai tentar manchar o nosso caráter diante de Deus, ela simplesmente ela vem como uma oportunidade de mostrarmos quem nós somos. Vamos pegar o exemplo de José. José está na casa de Potifar e Deus faz prosperar a casa de Potifar, e Potifar ele observa isso. Desde o momento que ele colocou José dentro da sua casa, a sua casa prospera. Então Potifar ele deixa toda a guarda da casa aos cuidados de José. José tem um domínio da casa. José só não tem um domínio sobre a mulher dele. Então tudo que tem na casa, a administração da casa, é José que comanda. Então percebe que quando nós temos o controle da situação, quando nós administramos uma situação, tu percebe que é mais fácil lidarmos com isso? Então José tem o domínio da casa, ele tem o controle da casa. Então a casa de Potifar está sob administração. Então quando tem alguma coisa que está sob a minha administração, sou eu que mando, sou eu que ordeno, sou eu que digo como vai ser feito. Então eu tenho essa facilidade de lidar com isso. Só que de toda a casa de Potifar, a mulher de Potifar não estava sob o domínio de José. Pelo contrário, José estava sob o domínio dela. Então tu percebe que José, ele, como não tem o domínio da mulher, ela que tem o domínio, então a proposta parte dela. Quando eu tenho o domínio, quando existe uma situação que está sobre a minha liderança, que está sobre o meu domínio, que sou eu que consigo organizar, eu consigo alinhar aquilo dentro da minha vontade, do meu querer. Então, a proposta ela nunca parte porque está sobre o meu domínio. Só que a proposta parte de alguém que não está sobre o domínio de José. José está sobre o domínio dessa pessoa. E ali José, sozinho com ela, José podia fazer o que quisesse, mas o caráter de José falou muito mais alto do que simplesmente ceder uma vontade, uma proposta indecente. Então José sai desse cenário manchado. Ele recusa a proposta, ele corre de foge, ela segura a sua roupa, sua capa, sua roupa, e ela vai denigrir, ela vai manchar o caráter de José. Então, essa relação de fugir da aparência do mal, de não nos entregarmos aquilo que vai manchar o nosso caráter de Deus, perceba que dentro de um projeto terreno, José está errado. José sai manchado o seu caráter, a sua imagem. Ela conspira contra José e José ali está totalmente errado. Então, dentro de um plano terreno, José sai perdendo. Mas, dentro de um plano divino, José está ganhando, porque José ele está dentro de um propósito, de um projeto de Deus. Então, José agora, o que ele faz? Ele sai errado dentro de uma visão humana, mas dentro de uma visão divina, ele sai exaltado, porque ele não cede uma proposta que aí sim mancharia todo o seu caráter diante de Deus. Então, muitas vezes, quando nós partimos desse princípio de não ceder tentação, proposta, de não ceder, ser mais um, de fazer parte, de não fazer parte de um grupo que está aliciando, que está fazendo coisa errada, que está desviando. Muitas vezes nós vamos ser taxados assim. E as pessoas, muitas vezes, para se passar como certa, ela tem que manchar alguém. E nós, como estamos fugindo dessa área, dessa parte administrativa podre, dessa parte que vai desandar para o lado errado. E aí quem está do outro lado,
ele vai querer tirar toda a sua culpa e vai querer culpar alguém. É o que acontece hoje, muitas vezes. Então José ele foi caluniado, José foi difamado. Então, e José fechou a sua boca e deixou Deus agir, porque José sabia que Deus estava no controle da situação dele. E aí, futuramente, Deus vai exaltar José, porque Deus tinha um projeto, um plano com ele. Então, o grande segredo disso tudo é o temor que José tinha a Deus. Então, quando nós temos temor a Deus e fugimos da aparência do mal, fugimos do que é errado, no primeiro momento pode ser que nós saímos errados da história. Como acontece com muita gente. A gente sai errado, a gente sai caluniado, a gente sai defamado, mas na terra, porque no céu Deus está exaltando e Deus está reconhecendo. Por quê? Porque Deus sabe da proposta que nós fugimos, do pacto errado que nós não queremos fazer, do grupo que nós não queremos fazer parte. Deus está vendo tudo isso. Então o melhor momento diante dessa adversidade, diante desses problemas que acontecem, é ficar calado, é fechar a boca e deixar Deus agir. Por quê? Porque existe um plano terrestre que tenta destruir, mas existe um plano celestial que vai exaltar. Então, aquilo que a terra conspira para o mal, Deus ele inverte e traz para o bem. Então, esse exemplo de José é um exemplo clássico disso, do que ele foi, do que ele fez, do que ele passou e a volta que ele deu, e a exaltação que Deus trouxe para a vida dele. Então, as propostas indecentes, elas acontecem desde que o mundo é mundo. E as propostas indecentes, ela tem, eu vejo como um lado positivo, porque ela me dá essa oportunidade de eu revelar na realidade quem eu sou. Então, muitas vezes, nós não somos aquilo que dizemos ser, mas nós somos aquilo que, quando a oportunidade vem, oportunidade de manchar, essa oportunidade de revelar realmente quem eu sou. Então, a proposta indecente vem, muitas vezes, que Deus permite, não que a gente venha cair nessa cilada ou desmoralizar, não. Ela vem para que a gente tenha essa consciência de provar para mim mesmo quem eu sou diante de Deus. Então, muitas vezes, eu não sou o que só digo ser. Eu sou o que provo ser para Deus. E a proposta indecente, ela vem justamente por causa disso. Ela vem justamente para isso, para me mostrar quem verdadeiramente eu sou.